Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda. Boa noite, eu sou o Matheus. E hoje a gente vai falar sobre o Oliver Twist. Começando falando sobre o autor um pouco, né? Eu sempre gosto de falar um pouco sobre o autor, depois sobre a história, porque o autor já dá o contexto histórico, já dá mais ou menos uma ideia de qual é o gênero que ele escreve, enfim. E o Charles Dickens é um autor muito importante para a literatura no geral e para a literatura inglesa principalmente. Ele é tão importante para a literatura britânica que ele inclusive está enterrado na ala dos poetas no Palácio de Buckingham. Ele é importante para a literatura britânica por N motivos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O Charles, ele viveu na Inglaterra do século XIX, né? Durante o reinado da Rainha Vitória, que é conhecido como o período vitoriano, óbvio, né? E esse período é importante para a gente entender a escrita do Charles Dickens, por causa que é o período histórico onde a Inglaterra está no ápice de riqueza dela, né? Onde a gente vai ter aqueles palácios gigantescos sendo reconstruídos ou modernizados, onde nós vamos ter a modernização da Inglaterra, né? Com luz elétrica e outras coisas se instalando cada vez mais das cidades. E quando a classe nobre da Inglaterra começa a perder espaço para a burguesa, porque, diferente de outros processos históricos da Europa, na Inglaterra a nobreza conseguiu durar mais tempo tendo poder político, etc. Até hoje eles têm um pouco, por causa que continuou sendo uma monarquia, né, com poder bem forte. Embora a burguesia fosse rica e tivesse o poder econômico, a nobreza conseguiu guardar o seu pedaço de influência. Só vai começar a perder ele no século XX, né? Nesse contexto histórico, Charles Dickens vem de uma família que não é uma família rica, é uma família classe média baixa, de 10 filhos. Ele é o segundo mais velho numa família muito numerosa, né? Era bastante comum as famílias serem numerosas, mas, obviamente, quanto mais bocas para alimentar, mais dificuldades financeiras. E os pais deles tinham um problema com dívida. Eles tinham tantos problemas com dívidas que eles fugiam das pessoas, dos cobradores. Eles chegaram em Londres, a família foi morar em Londres nessa fuga. Tá, então ele veio para Londres com a família e ele começou a trabalhar, só que fica por trás dos júris e tal, das audiências, transcrevendo tudo que acontece lá. E aí, né, ele tinha contato com muitos políticos e eleitores e tal, e todo esse cenário político da Inglaterra do século XIX sendo dessa profissão, tá? Então na profissão dele, ele tinha contato com essas pessoas. E aí ele começou a fazer sucesso entre os amigos e funcionários, né, de trabalho, contando anedotas e tal, políticas que ele ouvia enquanto trabalhava. E aí ele foi encorajado a escrever crônicas. As crônicas são textos que a gente baseia na nossa própria vida, na nossa rotina. E começou a escrever crônicas sobre os assuntos políticos. E como ele tinha um tom irônico muito especial, ele começou a fazer sucesso com isso. E as crônicas foram aumentando, se tornando histórias. As primeiras histórias do Charles Dickens, elas foram publicadas em revistas, chamavam folhetins na época. Como é que funcionava? Toda semana saía um pedacinho da história e as pessoas acompanhavam. Tipo, a gente acompanha uma série hoje em dia. Acompanhavam só que pela leitura. Ia lá, comprava o folhetim e tinha um pedacinho de Oliver Twist, de David Copperfield, que é outra obra dele. E assim tu ia, né, acompanhando a história. Até que terminava e ou era publicado o livro completo ou não. No caso, Charles Dickens, desde o começo, ele fez muito sucesso como cronista. Por isso ele conseguiu se tornar um autor. Nós temos 4 edições do Oliver Twist, né? Onde a mais bonita é essa da literatura clássica. Essa versão aqui, ela tem várias notas de rodapé, com informações super interessantes sobre a história, sobre a época. Tem um mapa também da cidade de Londres, né? Para a gente poder se localizar o que está acontecendo, qual o caminho que ele fez. E que nem a Amanda disse, o tom da escrita do Charles
é muito irônico, é de uma ironia muito grande a maneira como ele debocha dos costumes da época, da hipocrisia de uma pessoa querer dizer que é extremamente honrada e como ela se preocupa com os deveres cristãos quando na verdade ela não está fazendo isso, né? Como a decência é importante quando a pessoa é indecente, entendem? Ele sempre monta uma situação onde a pessoa está se dizendo muito querida, muito certinha, ó, nossa, como eu sou um exemplo, e ela logo depois faz uma atitude que desmente toda aquela construção da pessoa, né? O que é muito interessante também é como ele dá uma imagem dessa Inglaterra vitoriana de pobreza. Não só de pobreza, mas de desigualdade social, né? Porque nós temos pessoas ricas que estão super bem, nós temos burgueses que estão melhorando de vida e nós temos muitos pobres e miseráveis. Bairros inteiros de Londres que são de uma miséria terrível, né? A própria história do Oliver, né, é de um menino que cresce então nessa miséria e que acaba sofrendo as consequências disso. O Charles, ele está de certa maneira denunciando a hipocrisia de uma sociedade, de um império britânico que está no auge de riqueza, mas que na própria metrópole, no centro desse império, tem uma miséria aos olhos vistos, que a sociedade finge que não vê, que a sociedade finge que não é um problema. É interessante, inclusive, né? Porque a sociedade britânica, a inglesa, né? Não é um estereótipo. Eles são muito, assim, uptight. Snobs. Snobs, né? Chatos. Muito orgulhosos. E aí tem muitos autores da época do Charles Dickens que fazem uso da ironia com a própria sociedade, né? Não só ele, por exemplo, a Jane Austen, só que de uma forma completamente diferente, também faz ironia sobre a sociedade aristocrática, sobre o que é o casamento, né? É um negócio nessa época. Então, do ponto de vista dela, ela critica a sociedade. Do ponto de vista dele, Charles Dickens critica a sociedade. O Dickens critica mais a questão da falta e o ter dinheiro. Como tu ter dinheiro te torna uma pessoa boa, como tu não ter dinheiro naquela sociedade meio que te obriga a ser uma pessoa ruim, né? O Oliver é uma pessoa super boa, super meiga, mas que entre outras coisas tem que roubar para sobreviver, porque pelo fato dele ser pobre e ser um pouco ingênuo, as pessoas já começam a definir a vida dele por ele, desde o momento que ele está no orfanato, e tudo vai dando errado pro coitado do guri, né? A gente ri e tal com Charles Dickens, mas a gente ri da verdade. Na verdade, é bem como a gente ri dos nossos próprios problemas hoje em dia, né? Das sátiras que fazem dos nossos problemas políticos e sociais. A gente ri também do Charles Dickens bastante. A história fala sobre um órfão, né? O Oliver, e vai contando as fases da vida dele no orfanato, quando ele consegue o primeiro, vamos assim dizer, emprego, né? Que quando um órfão era adotado na época, era para trabalhar, era para servir de ajudante em alguma oficina, no caso dele é de um coveiro, né? Um necrotério. Ele, nessa miséria que é a vida dele, acaba se encontrando com um grupo de ladrões que ajuda ele a sobreviver, mas que ajuda ele a sobreviver roubando. E aí tu também tá tentando entender junto com a história qual é o passado do Oliver, quem era a mãe dele, né? Porque no início a gente vê ela dando a luz e morrendo. E aí tu quer saber de onde ele veio, o que esse guri representa. E é muito interessante que, de novo, como o Charles define essa questão do dinheiro sem dinheiro. Na medida que ele está na miséria, que tudo está dando errado, as pessoas daquela sociedade consideram o Oliver um menino ruim. Na medida que às vezes uma situação dá certo e ele consegue alguma posição social, as mesmas características que as pessoas diziam que ele era uma pessoa ruim tornam-se características de uma pessoa boa, né? Como na verdade é tudo uma questão de ter ou não ter dinheiro nessa sociedade inglesa do século XIX. Uma coisa interessante é que assim, o Charles Dickens então ele é um autor que está denunciando a hipocrisia da sociedade inglesa do século XIX, que está criticando essa questão, essa visão burguesa de que ter dinheiro é o que te define como pessoa, e ao mesmo tempo ele acaba reproduzindo um preconceito nessa história. E isso é inevitável, por causa que ele é um homem que nasceu no século XIX, então ele é criado numa sociedade que tem seus preconceitos. O vilão da história, o principal vilão da história, responde pelo nome de O Judeu. Ele é um judeu, e por ser judeu ele é ruim.
Ele tem várias características físicas de judeu que eram bem comuns na Europa para identificar judeus. Os nazistas usaram essas características depois, dentro da Alemanha. E a Igreja Católica usava isso na Idade Média para perseguir os judeus. E é por ele ser um judeu, ele é uma pessoa muito ruim, muito egoísta, muito ardilosa, muito não confiável e etc e tal. Então, o Dickens, quando ele denuncia os preconceitos e hipocrisias de uma sociedade, ele acaba reproduzindo um preconceito. Mas isso é muito interessante da literatura, né? Que a gente tem que considerar a época em que um livro foi escrito. A gente é uma sociedade falha, as pessoas são falhas, né? E conforme a gente vai indo mais para trás no tempo, mais falhas a gente vai encontrando. Então, se a gente for ver autores muito importantes para a literatura, foram extremamente machistas nas suas obras, porque era o machismo normal da época, não tem como dizer de outra forma, né? Era normal, então ia aparecer na literatura. E é uma coisa interessante da gente discutir. Essas obras perdem a importância por causa disso, a gente não deve ler, a gente deve esconder. Ou pelo contrário, a gente tem que trazer à tona para lembrar sempre que sim, existe machismo, foi muito pior, ainda existe. Sim, existe racismo, foi muito pior, mas ainda existe. E assim todos os preconceitos, né? Homofobia e tal, xenofobia, essa questão que o Matheus falou dos judeus, isso tudo existiu. A gente não pode simplesmente apagar ou ignorar. E aí uma obra pode ser considerada boa apresentando uma dessas coisas? Né? Se a gente for ver, por exemplo, Monteiro Lobato foi extremamente machista e racista nas suas obras. E ele é um autor importantíssimo na literatura brasileira. Por quê? Qual outra característica dele que faz ele se tornar importante? A gente tem que, será, eliminar ele da nossa história, da história da literatura, por conta do preconceito? Isso é um debate interessante da gente, é um questionamento importante da gente se fazer e para debater entre nós, né? Nós ainda vamos trazer outros autores aqui que foram bem mais preconceituosos nas suas obras e eu acho que vai promover um debate interessante, porque o Dickens ele tem essa questão do judeu ali, né? Mas é o único ponto da história dele que ele acaba reproduzindo um preconceito. Mas tem, que nem a Amanda disse, o Monteiro Lobato aqui no Brasil, tem o Lovecraft também, né, dos Estados Unidos, e vários outros autores que acabam reproduzindo o preconceito da época em que vivem. Porque por mais que uma pessoa do século XIX fosse, assim, pensa, um homem do século XIX, certo? Por mais que ele fosse um cara pra frente, um cara com ideias avançadas, ele ia ser machista. Porque hoje nós, no século XXI, somos machistas mesmo com ideias avançadas, entende? Se a gente colocasse que não ia ser verossímil, né? Ia ser mentira e inclusive ia ser meio enganoso. Ah, não eram machistas não no século XIX. Então, Oliver Twist é uma história muito boa como crítica à hipocrisia social, como crítica à diferença entre ricos e pobres. Traz seus problemas da época, ela é uma obra do século XIX e que mesmo assim vale muito a pena ser lida por causa da maneira como o Charles escreve, por causa do tom de ironia colocado de uma maneira inteligente dentro da obra e porque ele nos dá uma visão do que era a sociedade que ele vivia. Né? A literatura tem isso, ela nos permite ver o que aquela sociedade via. Né? Uma pessoa do século XIX está nos contando o que é o século XIX. É um ponto de vista sempre muito interessante. A minha opinião é de que a Jane Austen, por exemplo, nunca foi feminista. Mas ela avançou, ela e as irmãs Brontë, mesmo sem se designarem feministas e provavelmente discordando de muito do feminismo de hoje, atual, elas foram precursoras no mundo feminino, né, da literatura. Elas foram mulheres à frente do seu tempo, por causa delas, outras mulheres vieram a escrever. Por causa do que elas fizeram, outras mulheres puderam ter voz. Então muitas mulheres antes de mim, antes da Diana, fizeram coisas para que a gente hoje tivesse direitos. E isso é muito importante. A gente não pode, obviamente, agora considerar um autor racista correto no que ele está fazendo. A gente já tem políticas para isso, não é a nossa atualidade. Agora, a gente ir para trás e ver o contexto social e histórico em que aquela pessoa era inserida, a gente tem que enxergar com esses olhos. Uma pessoa do século XIX é uma pessoa do século XIX. E muito do que eles conquistaram,
proporcionou que a gente melhorasse ainda mais a nossa sociedade hoje em dia. Não era a ideal e não é a ideal ainda. Tem Já muito tá que melhorando, mas exatamente. tem que melhorar. Exatamente, então concordo com a Amanda, dentro disso que ela falou, o Charles Dickens ele apresenta um preconceito na obra a partir da maneira como ele cria o vilão, só que o conjunto de obras dele é muito importante para denunciar a pobreza. Ele é um autor que ficou extremamente famoso, extremamente importante dentro da literatura inglesa, denunciando a desigualdade social. Então ele é uma voz importante nesse debate lá no século XIX, para que a gente fosse evoluindo o debate até hoje em dia. A gente tem que reproduzir a obra tal qual era, justamente para a gente mostrar, olha aqui, mesmo esse cara aqui que tinha tanta ideia boa, ainda carregava os preconceitos daquela época, assim como eu carrego, a Amanda carrega. A gente tenta mudar a nossa cabeça a partir das ideias que são discutidas antes da gente. A gente não estaria debatendo de uma maneira mais avançada hoje machismo, racismo, desigualdade de maneira geral, se essas pessoas não tivessem debatido na época. Enfim, a literatura pertence ao seu tempo, mas também pertence a todos os tempos. Charles Dickens é um autor muito importante e muito bom. Oliver Twist, Grandes Esperanças, David Copperfield, enfim, ele tem uma obra muito grande e todos valem a pena. E é isso aí, galera. Leiam Charles Dickens, são leituras leves, rápidas, muito bom de ler. Boa noite. Boa Até noite. a próxima. Tchau, tchau. A Diana quer falar também sobre. É. Essa ela tá assim, quieta.